Olá pessoal, dando então sequência à nossa série, Final dos Tempos. Veja bem, informações que eu vou passar para vocês hoje aqui, elas têm um significado muito importante. Então eu peço que você preste muita atenção nisso que vai ser dito. Eu pago um alto preço por revelar a vocês essas informações e eu quero que você seja mais que vencedor, do fundo do meu coração. Sabe, eu considero vocês meus filhos espirituais e de fato eu quero o melhor para todos vocês. Sozinhos nós podemos quase nada, né? Juntos nós podemos grandes coisas, né? E na força dele nós podemos todas as coisas, né? Então vamos apenas fazer uma breve recapitulação, tá bom? Eu comentei nos outros vídeos anteriores que em setembro de 2018 muitas coisas iriam acontecer, né? E muitas coisas de fato aconteceram. Nós vemos agrupados, né? Muitas coisas em 2018. Em 2018, Israel completou 70 anos da sua existência. Ela foi fundada em 14 de maio de 1948 e 14 de maio de 2018, né, ela completa 70 anos, que equivale a uma geração bíblica. Você pode saber mais ou escutando um vídeo, assistindo, melhor dizendo, um vídeo do nosso canal no YouTube intitulado Resumo do Seminário de Escatologia. Tá lá, tá bom? Então, em 2018, aconteceu isso que é algo já extraordinário, né? 2018 também foi celebrado pelos judeus o jubileu, né? O jubileu especial, né? Porque comemora, né? Em 2017, perdão, foi um jubileu especial, porque depois da guerra de 67, a Guerra dos 6 Dias, Jerusalém foi anexada ao Estado de Israel. Então, em 2017, teve um marcador aí. E lembrando, 2017 começou a governar o 45º presidente norte-americano, o atual Donald Trump, com 70 anos de idade, 70 meses e 7 dias. Curioso, né? Exatamente no dia da sua posse. Tá? Então, em setembro de 2018, muita coisa aconteceu. A Rússia, por exemplo, fez o maior exercício militar deles em toda a história da Rússia. O Museu do Rio pega fogo, porque conhecimento é poder. Quanto menos conhecimento o povo tiver, melhor. Né? Bolsonaro sofre um ataque que quase o levou a óbito. O TSE barra a candidatura de Lula e Haddad assume, isso também em setembro, tá bom? Foi realizada também em setembro de 2018 a 73ª Assembleia Geral da ONU em Nova York, onde a grande preocupação naquele momento era a ameaça da Coreia do Norte em disparar mísseis, né? Meu gato está aqui, ele é um pouco curioso, é capaz que ele queira passar por cima do teclado. Bom, espero que não. Também não derrube a minha iluminação. Então, em 2018, né, esse gatinho aqui é fogo, né? Não tira minha atenção, bebê, né? 2018 foi comemorado e a grande preocupação daquele momento, naquela época, era justamente a Coreia do Norte, né? Porque estava fazendo testes, né, com armas atômicas e com mísseis de longo alcance, mísseis esses que podem atingir o Japão. Lembrando-se que a China é um aliado da Coreia do Norte, assim também como a Rússia. Então, se deflagrar uma terceira guerra, nós vamos ver elementos muito importantes atuando aí, né? A China, a Rússia, Coreia do Norte, né? E os Estados Unidos procurou estreitar relacionamentos com a Coreia do Norte para evitar que eles continuem produzindo armas atômicas. E colocou um monte de sanções sobre ele. Porém, né, eles continuam fazendo, porque eles não permitiram que os americanos fossem lá checar em loco se realmente eles estão fazendo aquilo que eles disseram que iriam fazer. Então, Trump lavou as mãos, né? Lavou as mãos, pelo menos até o presente momento, na data que eu gravo esse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo em julho. Eu acho que hoje eu perdi um pouco a noção temporal de tempo, gente, mas eu acho que hoje é dia 17 de julho, tá? Né, foi realizada. Então, lembrando, só estou fazendo uma breve recapitulação, tá bom? Quero também lembrar que as civilizações antigas, elas possuíam o mesmo tipo de padrão. Embora elas estivessem, não houvesse contato entre elas, elas estivessem em locais muito diferentes, distantes a milhares de quilômetros, elas tinham o mesmo padrão. Parece que alguém ensinou alguma
coisa a elas, né? Então, civilizações no Camboja, né, no México, entre os egípcios, havia muitas semelhanças, né? As formas piramidais, eles consideravam seus reis como reencarnação, ou melhor, a encarnação de deuses, veneravam a serpente como sagradas. Então existem muitas semelhanças. Quem ensinou? Parece que é o mesmo padrão. É que nem quando eu falo no vídeo A História do Diabo, a sua influência na história, a questão das facas de pederneira, né? Foram encontrados entre os sumérios facas de pederneira, né, de 30 centímetros de lâmina, provavelmente utilizadas em sacrifícios humanos, né? Então, os acádios também encontraram, entre os acádios também encontraram o mesmo padrão, 30 centímetros de lâmina. No Antigo Egito, eu vou pôr a foto aqui, de uma faca encontrada de pederneira, né, também com 30 centímetros de lâmina. Quem ensinou esses padrões para eles, né? Alguém está orquestrando isso. Nós vamos entender melhor nessa série de vídeos, tá bom? E eu quero te preparar, não para a batalha, mais uma vez eu ressalto, mas para a guerra, tá bom? Então, lembrando que também a gente falou nos vídeos passados que um sítio arqueológico muito próximo a Stonehenge, né, o sítio de Avebury, fica apenas a 32 quilômetros de Stonehenge, tem uma grande avenida de pedras, e essa avenida de pedras aponta para as pirâmides do Egito. Quer dizer, as coisas aparentemente estão correlacionadas. Quando a gente fala em múmias, eu mostrei num vídeo passado, ou retrasado, já não me lembro mais, que eu gravei ato contínuo, gravou 4 vídeos num dia, né? Está exposto no Museu do Cairo a múmia de Ramsés II, né? Então, a gente vai repondo as imagens para você ir lembrando aí também. Essa múmia está conservada há 5.000 anos e até hoje não se sabe qual foi a química, né, que foi colocado nas bandagens das múmias que preservam ela tantos anos assim. Nós não possuímos essa tecnologia, né, mas não são só os egípcios que desenvolveram isso, mas os incas, maias, astecas também. Eu vou mostrar aqui uma imagem de uma múmia inca. Essa múmia tem séculos de idade e está completamente preservada, né? O que nos deixa um tanto quanto pasma. A argamassa que unia as pedras da Grande Pirâmide, até hoje ninguém descobriu do que eram feitas. Imagina a tecnologia que nós temos agora no século XXI, nós não sabemos do que eram feitas essa argamassa que unia as pedras da Grande Pirâmide, né? Então tem muitas coisas estranhas ali. E outro detalhe, nenhum ritual secreto foi descrito. Não está nos hieróglifos o ritual secreto que fazia com que o faraó se tornasse efetivamente faraó, somente faraó e os principais sacerdotes participavam. É o mesmo ritual que, segundo a Irmandade, é feito nos ritos de iniciação à Irmandade. Então eles dizem isso e, claro, o Egito foi o berço do satanismo na época da antiguidade, né? Com toda certeza. Tem muitos cultuavam muitos deuses, eram politeístas e tudo mais. Importante ressaltar, a cobra, embora elas fossem consideradas sagradas, em Gênesis fala sobre a cobra não é do mal, a cobra não é uma coisa que Deus fez para o mal. Veja bem que ali foi apenas uma metáfora, porque a cobra é venenosa, a cobra ela pica, ela pode te matar, né? No livro de Apocalipse, embora faça alusão à cobra, mas dá um destaque ao dragão. Então Satanás ele tem mais uma representatividade com o dragão do que com a serpente, tá? No meu entender, tá muito mais claro como o dragão do que com a serpente, tá bom? Então ali foi uma alegoria. Tanto é que Deus manda fazer uma serpente. Vocês sabiam disso? Né? Pois é. Mesmo porque o Moisés, o grande Moisés, não foi qualquer um, foi Moisés, um dos maiores profetas da Bíblia, um homem que deixou um marco nas escrituras sagradas. Moisés, ele ergueu uma serpente de bronze no deserto. O que estava acontecendo? Para proteger os hebreus de picadas de cobra. Os hebreus estavam sendo muito picados por cobras e cobras venenosas. No deserto tem escorpião, tem cobra, né? Então, o que Deus faz? Fala para Moisés. Moisés então ora, intercede pelo povo e falou Deus. E o povo, curiosamente, Moisés ainda sendo libertador, fazendo todos aqueles sinais, o povo murmurava contra Moisés. Eu sei
que tem muita gente que murmura contra o Daniel. Claro, você vai falar a verdade num sistema culturado pela mentira, evidente que você não vai receber aplausos, você vai receber dedos apontados, né? E falou contra Deus e contra Moisés. Quem? O povo, reclamando, o povo murmurador. Deus não abençoa o murmurador. E olha só o que está escrito. Porque vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto, né? Então estão reclamando ali com Moisés, com Arão. Por que vocês tiraram do Egito? No Egito estava bom ser cativo, estava bom ser preso, estava bom ser escravo. Então, quer dizer, o povo parece que se acostuma com a escravidão. E hoje eu vejo nas igrejas isso, o povo está cego, o povo está escravo desse sistema nojento, podre, religioso. Claro, com raras e honrosas exceções, tenho sempre que destacar pequenos ministérios que são sérios, mas os grandes, esses que você vê na televisão e tudo mais, esses daí... não tem jeito, a não ser que haja arrependimento, mas o bicho vai pegar contra eles, tá? Estão brincando com Deus. E falou Deus contra Moisés, dizendo, o povo, por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, né? Então eles começaram a reclamar, começaram a murmurar. E nós detestamos essa comida miserável. Olha só o que o povo foi livre da escravidão e estão reclamando. Detestamos essa comida miserável. Aí Deus vai mandar um maná, Deus cuida, Deus abriu o mar, mandou o anjo. Quer dizer, mesmo você contemplando os sinais, ainda havia no povo murmuração. É impressionante como o ser humano, ele tem essa capacidade de reclamar do que não tem em vez de agradecer pelo que tem. Eles estavam livres, né? Então, o Senhor enviou serpentes venenosas e morderam o povo, e muitos morreram. Aquilo foi uma punição por estarem murmurando contra Moisés e murmurando contra Deus. Então tudo é causa e efeito, ação-reação, plantio e colheita. Não brinca com Deus, né? Não brinca com Deus, que você vai estar à mercê do diabo, né? Então, foi o povo que disse isso. Aí o povo começou a ser picado e se arrepende. Vai lá para Moisés, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você, Moisés. Ora, pedindo ao Senhor que tire... E pediram para Moisés, Moisés, ore, peça ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. Então Moisés orou pelo povo. Que compaixão, isso é compaixão. Mas por quê? Porque o povo teve humildade. Humildade precede honra. Se você errou, meu irmão, minha irmã, vai lá e busca o acerto, né? Então, humildade precede honra. Tem humildade de pedir perdão, tem humildade de reconhecer os seus erros. Estamos no fim dos tempos e eu vou deixar isso muito claro nessa série de vídeos, tá bom? Não vou omitir nada, vou dizer datas, vou dizer alguns nomes que são chaves, né? E estou aqui realmente para dar a cara a tapa e mais uma vez eu peço a sua cobertura de oração, de intercessão, as suas mãos estendidas, as suas ofertas voluntárias para trazer manutenção nessa trincheira, né? Para que esse soldado que vos fale continue fazendo melhor para o reino e para você. Então Moisés orou pelo povo e o Senhor disse a Moisés, faça uma serpente. Deus disse, faça uma serpente. Então serpente não é do mal, né? Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Quer dizer, foi picado, olha para a serpente, você já está curado, né? Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e permanecia vivo, não morria pelo envenenamento. Isso vai estar em Números, capítulo 21, de 5 a 9. Jesus, inclusive, faz menção a esse episódio. Olha só o que Jesus fala. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. É mais uma vez o que o livro A História de Mitre, né? O livro A História de Mitre vai falar bastante sobre as coisas espirituais. Tá? Então, se você for um crente maduro, cheio do Espírito Santo, você vai saber ler nas entrelinhas, assim também como a série Quilaim, Nefilim e Icarim, da mesma forma, se você souber ler nas entrelinhas, souber ver além da letra, o seu crescimento espiritual será tremendo, fantástico, né? Mas você precisa estar cheio do Espírito para entender isso, essa é a chave, tá bom? Embora nessa série de vídeos eu vou dar as coisinhas um pouquinho mais mastigadas, não vou falar em códigos não. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar as celestiais? E eu estou aqui ousando falar das celestiais, tá bom?
Sabe o preço que eu pago por isso? Pois é, muita gente vai falar mal de mim, eu tenho certeza disso. Mas muitas pessoas que têm o Espírito Santo, o remanescente fiel, vai continuar do nosso lado, formando esse anel de proteção, nos trazendo palavras de conforto, de apoio, nos ajudando, nos incentivando. E é para esses que eu estou falando, e falo também para aqueles que ainda não fazem do remanescente fiel, não fazem parte do remanescente fiel, para que possam vir a fazer. Então abra os seus ouvidos, abra a sua mente. E eu quero colocar mais ou menos aquele provérbio chinês: você quer provar do meu chá? Esvazie antes a sua xícara. Às vezes a gente está tão cheio de si mesmo que não cabe, né? Não cabe ali, o orgulho acaba sobrepujando. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar as celestiais? Então te prepara aí, hein? Ninguém jamais subiu ao céu, senão aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma, Moisés levantou a serpente no deserto. Jesus está falando, fazendo aqui uma alusão a Moisés. Assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, seja erguido, para aquele que olhar para ele, contemplar a cruz, o seu sacrifício, seja salvo, tá bom? Da picada da serpente, da picada do diabo, que coloca veneno no seu coração, que coloca amargura, que coloca ira, inveja, ganância. Esse é o nome do veneno, soberba. Assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Está em João capítulo 3, de 12 a 15, né? Até que houve um momento que a serpente passa a ser adorada. Deus não quer adoração em objetos, isso é idolatria. Então, os santos da Igreja Católica foram confeccionados, né, porque o politeísmo romano já existia. E quando os romanos adotaram o cristianismo como religião oficial do Império Romano, eles também quiseram manter os seus deuses. Era o Império politeísta. Então começaram a surgir os santos, os mártires, as relíquias, terço bizantino, etc. e tal. Então, embora seja um sistema contaminado que se afastou de alguns valores de Deus, eu não posso de forma alguma julgar o católico, mesmo porque eu sigo o padre Fábio de Mello, eu tenho profundo respeito pelo padre Marcelo. Então, nós temos que reter o que é bom e não nos cabe julgar. Quem julga é Deus. Deus está vendo o coração dessas pessoas, tá bom? Então, eu estou apenas fazendo aqui uma citação. Então, o diabo procurou corromper os valores de Cristo ali. Então, a serpente passou a ser adorada. Enquanto quando você adora uma imagem de escultura, né, Deus não gosta disso. Deus quer adoração para Ele. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Não é a estátua X, a imagem Y, mas é Jesus, né? E a serpente passou a ser adorada. Então o rei Ezequias mandou destruir a serpente. Olha só o que está escrito o texto. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor, né? Removeu altares idólatras. Olha só, Davi fez isso, Ezequias está fazendo também. Removeu altares idólatras, tá bom? Quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Olha só como o povo tem essa tendência em criar ídolos, né? Então, Deus está colocando esse povo de volta no prumo. Despedaçou a serpente de bronze, olha só, despedaçou, destruiu a serpente de bronze que Deus tinha mandado fazer, porque agora ela perde o seu propósito, ela se transformou num objeto de idolatria, que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso, que era chamada Neustã, 2 Reis 18, de 3 a 4. Né? Então, estou recapitulando aqui, né? Os celtas, os egípcios, dentre outros, faziam rituais, mas esses rituais não estão registrados. Você não vai encontrar nenhum registro do ritual celta, do ritual egípcio para se tornar faraó. Existem muitos segredos nisso daí. Então, assim como a Irmandade tem os seus segredos e livros que só podem ser lidos dentro da seita, o Grimórias, a Clavícula Maior, a Clavícula Menor de Salomão, as Chaves de Salomão, dentre outros, né? E esses daí, somente a Irmandade vai ter. Lá dentro, são manuscritos, tá? Eles não são impressos em gráficas, são feitos por copistas, que copiaram em diversos idiomas, copiado em pergaminhos, né? Numa tinta especial que eles elaboram lá.
né? Então, somente acesso a essas informações, ela é bastante... Rosa Cruz, você sabe qual algum segredo do Rosa Cruz? Não sabe, né? Você sabe quais são os segredos da maçonaria? Não sabe, né? Você só sabe aquilo ali é maçom, mas e daí? Qual é o segredo da maçonaria? Qual o segredo do Rosa Cruz? Não vão te contar, né? Porque são seitas secretas e seitas secretas são discretas, tá? Especialmente a Irmandade, então você não vai encontrar nada. Então os celtas tinham seus rituais, mas nós não sabemos o que eles faziam. Porém, há indícios que os celtas faziam rituais de sacrifício humano, e a gente vai falar disso nesse vídeo. Assim como também os egípcios, né? Os sumérios, os acádios, os babilônios, faziam também sacrifícios humanos. Nós vamos falar disso nesse vídeo também. Quando a gente olha para o aeroporto de Denver, né, há uma alusão a uma guerra química. Eu já falei isso nos outros vídeos, estou recapitulando brevemente, né? Cheio de túneis subterrâneos. O aeroporto de Denver está cheio de túneis subterrâneos que ninguém sabe para que foi feito, né? E tem vários painéis fazendo uma alusão de guerra química, homens com máscaras e tudo mais, né? E também tem aquele cavalo bem na frente, um cavalo um tanto quanto sinistro, com olhos vermelhos, mais forte, imponente. Mas por que um cavalo? Você já reparou para pensar? Por que um cavalo e não um leão? Leão não é um símbolo de poder, né? Por que não um tigre? Por que não um felino, uma pantera? Por que não um touro, símbolo de força, né? Mas colocaram um cavalo, um cavalo, um cavalo. Curioso isso, né? O cavalo não está associado a um símbolo de força. O cavalo é mais utilizado para transporte, mas ele vai remeter aos 4 cavaleiros do Apocalipse. Lembra da revista Economist que nós mostramos já? Os 4 cavaleiros do Apocalipse, bem num cantinho. Olha aqui, ó, vou pôr de novo a imagem, bem no cantinho, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então aqui esse cavalo remete a isso, né? Aos cavaleiros do Apocalipse, né? É um cavalo diabólico ali colocado propositalmente ali. Então, na data de 2019, que data a revista, também vai mostrar uma série de coisas, como aquela história do Gárgula que nós comentamos em outros vídeos, né? Perguntam a idade para a Gárgula, perdão, né? E a Gárgula dá a idade, e a idade corresponde exatamente ao ano do nascimento da seita Illuminati, né? 1776, que também está na base da pirâmide lá, da nota de $1, em cima o olho que tudo vê, símbolo dos Illuminati, né? Então, nós vamos observar, circulou esses dias aqui, mandaram para mim até um boato, olha Daniel, descobriram o maior bunker, né, do mundo, feito pelos Illuminati. Meu irmão, mentira, o Illuminati não é burro, sabe? A alta magia não é trouxa de dizer para você os segredos deles, aonde eles vão instalar os bunkers, tá bom? Então, eu sei onde fica o maior dos bunkers, tá? E eu vou dizer para vocês, o maior deles está no Kremlin, exatamente lá, né? No Kremlin, na Rússia, residência do Vladimir Putin. Lá está o maior bunker de todo o mundo, lá tá. Mas se você quiser saber mais sobre isso, você tem que assistir um vídeo nosso chamado Campos de Fogo, que eu falo a respeito desses bunkers também. E o que a Irmandade pensa a respeito do Apocalipse, tá bom? Presta atenção, assiste esse vídeo. Campos de Fogo vai ampliar o seu conhecimento, tá bom? A revista Economist de 2019 também faz alusão a Leonardo da Vinci, né? Da Vinci. E é exatamente a comemoração dos 500 anos da morte de Leonardo da Vinci. Então, inclusive, eu já citei no vídeo anterior, o homem vitruviano, né, que é um dos ícones que remetem a Da Vinci, além da Santa Ceia. Né? É uma coisa curiosa, ele está cheio de códigos ali, está cheio de códigos. Não é só os cavaleiros do Apocalipse no cantinho. Tem ali o Pinóquio. O Pinóquio representa o quê? Mentira, vão te enganar, tá? Vão te enganar. Ou melhor, muitos já estão sendo enganados, né? Então, o povo vai ser enganado e muitos já estão no engano. Mostra uma cegonha, olha aqui, ó, mostra uma cegonha levando como um bebê, né? Mas ele está levando um código de barras, e não um bebê, mas um código de barras. Sabe o que isso quer dizer? Estão produzindo engenharia genética para produzir uma espécie de super-humanos que vão herdar a Terra, super-humanos, imunes às doenças, mais fortes, com um sistema imunológico mais ajustado. Então a engenharia genética está muito presente nessa questão aqui também, tá? Também aparece ali o Putin,
aparece o Trump, que são duas lideranças importantes no mundo, né? O Vladimir Putin e o Donald Trump. São os dois países que têm o maior potencial bélico do mundo, né? Então, são líderes de superpotências, né? Mostra a cabeça de um homem careca. Vou mostrar aqui. Um homem careca mostra proporções ali. E sabe o que está escrito de trás para frente? Escrito o contrário, efeito espelho, reconhecimento facial. É uma maneira de controle, é uma maneira de saber exatamente o que você fez, aonde você esteve, o que você está fazendo, aonde você está. Reconhecimento facial, algo que já é presente no nosso século e vai aumentar mais ainda, tá? Dentre outras coisas, ou seja, os donos da revista Economist conhecem as regras do jogo, conhecem o jogo, né? Maremotos, terremotos, incêndios, catástrofes, violência, crueldade, amor esfriando, falsos profetas, rumores de guerra. O Irã está prestes a ele está fazendo enriquecimento de urânio, né? Ou seja, isso vai capacitar o Irã muito em breve a ter tecnologia nuclear, a ter uma bomba atômica. Os Estados Unidos estabeleceram uma série de sanções contra o Irã, só que eles não se importaram com isso. Estão fazendo sim urânio enriquecido e vão ter acesso à bomba atômica, como a Índia tem, como a China tem, como a Coreia do Norte tem. Então o Irã é uma grande ameaça, né? Os Estados Unidos olha para o Irã como uma ameaça e agora ele está fazendo armas químicas. A Coreia do Norte tem um equipamento que, se é posicionado para os Estados Unidos, gera um grande apagão. Existe um grande receio dos hackers da guerra cibernética. Você sabia que se um hacker conseguir entrar num computador de uma usina elétrica, né, ou hidroelétrica, melhor dizendo, e conseguir entrar, ele consegue promover um apagão num estado e talvez até mesmo num país? Imagina um avião voando sem radar. Imagina o caos que isso pode acontecer. E a Coreia do Norte tem um equipamento que emite pulsos eletromagnéticos que poderia causar um apagão em metade dos Estados Unidos. Na época do governo Bush, ele queria colocar um sistema de proteção para isso, né? Só que depois, quando entrou o Trump, a preocupação dele era o muro que ia impedir os mexicanos de entrar. E esse projeto ficou engavetado. Mas lembrando, eles têm a arma, né, de pulsos eletromagnéticos, né? Eu falo melhor também sobre essas coisinhas na série Quilaim, tá? Então vale a pena você ler Quilaim, Nefilim e Icarim. Leia a trilogia, tem muita informação lá, tá bom? Tudo que eu não dá tempo de eu falar em vídeo tá nos livros, eles se complementam, tá bom? Então, os conflitos no Oriente Médio, está sempre em conflito ali, né? E ameaça de pandemias. O Zer e Vezer, a gente vê ali uma centelha. Será que vai vir uma pandemia? Será que está surgindo uma nova doença, uma superbactéria? Toda hora estão falando nisso. E Jesus diz o que de tudo isso? Isso, olha, terremoto, tsunami, maremoto, pandemia, guerras, rumores de guerras. Jesus fala o quê? É só o início das dores, somente o início das dores. Não começou ainda, tá? Ainda não começou, é só o início das dores, é o momento histórico que a gente está vivendo. Quando a gente vê as pedras da Geórgia, escrito ali, fazendo um plágio aos 10 mandamentos, em eliminar a população, né, mantendo em 500 milhões de pessoas, isso significa que mais de 6 bilhões de pessoas têm que morrer. 6 bilhões de pessoas teriam que morrer. Para pensar nisso. Como que se mata tanta gente? Por uma pandemia. Ou uma guerra nuclear, mas a guerra nuclear, quem dispara a bomba está sujeito a receber o revide, né? Então, uma pandemia eu acho que seria o mais viável, por causa desses rastros químicos, né? Esses dias eu ganhei de presente um simulador de voo. Então, eu fui numa base aérea do Campo de Marte e pilotei lá, pilotei entre aspas, um avião. E eu perguntei para o instrutor que estava me orientando, eu falei, e os rastros químicos? Você pilota? Piloto, eu piloto monomotor e bimotor e jatinho. Não piloto ainda um Airbus, né? Ainda não cheguei nesse patamar. Mas eu perguntei, e os rastros químicos? Ele desconversou.
né? É como se ele soubesse a resposta, essa foi a impressão que me deu e que as pessoas que estavam comigo também tiveram a mesma impressão, que eu pude levar 3 acompanhantes, né? Tiveram a mesma impressão, parece que ele se desviou do assunto, parece que é um assunto que incomoda, alguma coisa que eles sabem, mas não querem dizer, ou tem medo de falar, tá? Mas eu perguntei, mas não tive a resposta. Então, manter a população para 500 milhões, mais de 6 bilhões de pessoas teriam que morrer, né? E essas pedras da Geórgia, feitas em granito, mesmo material também das pirâmides do Egito, está escrito esses mandamentos, né, em 8 idiomas e mais 4, né, na pedra que está em cima, né? Quando a gente associa, vou voltar para as pedras da Geórgia também, tá? Então só estou dando um preâmbulo aqui. Quando a gente associa isso aos rastros químicos, né, que ninguém fala o que é, né? Ninguém fala o que é. Pesquisa sobre as doenças de Morgellons. Pesquisa lá na internet, no YouTube, doença de Morgellons ou Morgellons, né? Você escreve com Morgellons, né? Pesquisa o que é isso. Quando você associa com Haarp, né? Também no livro Quilain, né, Filhinha e Carinha, a gente fala bastante sobre o Haarp, sobre rastros químicos, sobre as gaiolas do Walmart, que eu já falei para vocês no vídeo Lei Marcial e Extermínio da População Mundial, os caixões da FEMA, espalhados estrategicamente em todo o canto do mundo, cada caixão 4 adultos ou várias crianças podem caber, porque eles estão se preparando para uma pandemia. Tem caixão da FEMA em tudo quanto é lugar. Inclusive, eu fui testemunha ocular desses caixões da FEMA quando eu estive ministrando um seminário em Paranaguá. No porto de Paranaguá, eu vi pilhas desses caixões, né? Então, quando Jesus fala, fujam para os montes, não é um monte literal, tá bom? Porque pode ser que você esteja numa cidade plana, né? Então, ou seja, não vá com a multidão, não vá com a manada. Estão dizendo para todo mundo, vai para o Walmart, por exemplo. Lá tem comida, tem água, tem abastecimento, vai para lá que você está protegido. Não, vai ser uma armadilha, eles vão te matar. Tá bom? Tô dando a dica para você. As armas químicas hoje estão cada vez mais poderosas. O maior pentagrama do mundo, mostrei em outro vídeo, né, pode ser visto do espaço, mas eu vou colocar ele aqui de novo com as coordenadas. Você pode, através dessas coordenadas, achar pelo Google. A dolomita, outra coisa que nós falamos, que é somada ao calcário e ao granito que tem na Grande Pirâmide, produz uma enorme carga de energia, a dolomita, né? Eu tenho um vídeo, eu não sei se o YouTube vai permitir passar, mas de um carro passando por placas, e essas placas têm esse material da dolomita embaixo. Então, sob pressão, ela produz energia. Então, o peso do carro já é o suficiente para acender uma pequena lâmpada ali. Então, a Grande Pirâmide é muito mais do que você pode imaginar. Ela produz uma carga de energia. E eu vou explicar aqui nesse vídeo, se não der nesse, no próximo, o porquê dessa carga de energia, né? Lembre-se de uma coisa, eu quero que te lembrar de uma coisa. Quanto mais você suar no treinamento, menos você sangra na guerra. E eu quero que você sue nesse treinamento, que você estude esse vídeo exaustivamente, que você divida com seus amigos, nas suas redes sociais. Vamos expandir esse tema para acordar aqueles que dormem. Eu estou falando com muita seriedade. Eu perdi o meu filho. Eu era o bem mais precioso que eu tinha. Claro, Deus, primeiro lugar, família, ministério, né? Então Deus continua sendo o primeiro lugar na minha vida, tanto é que eu não me rebelei contra Deus, não deixei de servir a Deus, continuo amando a Deus, louvando a Deus, orando, jejuando, fazendo tudo normal. Eu entendo que foi um desígnio de Deus, um propósito de Deus, embora eu não entenda na sua complexidade, porque nós sabemos apenas em parte e vemos como espelho. Mas ao perder meu filho, me dá uma sensação de que não tenho mais nada a perder, né? Então eu quero deixar esse vídeo muito claro para vocês, coisas que são muito importantes, coisas que eu nunca falei antes, né? Nunca falei antes, mas eu quero falar para te alertar e eu peço que você nos ajude a divulgar esses vídeos para que ele vá mais longe, para que ele alcance mais pessoas, mais vidas e seja também um mantenedor desse ministério, assim também como um intercessor por nossas vidas, tá bom? Porque fazendo isso eu sei que vai ter rechaçação, eu vou ser rechaçado, certamente, eles não vão ficar quietos, né? Então preste atenção no que você vai ouvir. Nós vamos
mostrar de forma macro qual é o plano, inclusive datas. Eu não posso dizer para você que essas datas vão acontecer exatamente conforme eu vou citá-las, tá bom? Mas eu posso dizer que tem 80% de chance de acontecer, tá bom? Se fosse em percentual, 80% de chance. Por que eu me pauto nisso? Porque até o presente momento, todo o plano satânico que tinha para preparar as plataformas para a vinda do anticristo está ocorrendo de maneira perfeitamente sinérgica, em perfeita simbiose, está funcionando como uma engrenagem. Então, por inferência, os próximos passos também vão ocorrer da mesma maneira. É claro, com a aquiescência de Deus, né? Deus está no controle. Deus pode dilatar ou Deus pode diminuir. Porém, a Bíblia diz que se esses dias não fossem abreviados, ninguém suportaria, né? Então, pode ser que aconteça. Não estou afirmando data, entendeu? Não pega texto fora do contexto. Eu estou dizendo possibilidades reais disso acontecer. Pode ser que não aconteça, tá bom? Pode ser que Deus, na sua misericórdia, expanda o tempo, que Ele é o Senhor do tempo, tá bom? Então eu vou colocar aqui as datas inclusive, tá bom? E eu acho que 80% eu tenho de chance de acertar, mas não posso afirmar 100%, tá? Pois até o presente momento tudo funciona com uma perfeita engrenagem. Vamos voltar para as pirâmides, né? Veja só que não trata de coincidência a questão das grandes pirâmides. Elas estão alinhadas com a constelação de Órion, popularmente conhecida como as Três Marias. Nós temos ali um portal dimensional. As pirâmides são um portal dimensional e produz um enorme campo eletromagnético pela fusão do calcário, do granito e da dolomita. Então a soma desses elementos funciona como uma espécie de pilha, ainda mais a pressão dos blocos de concreto ali, né, de granito. Está em pé há mais de 5.000 anos e a de Quéops, a maior de todas, tem o equivalente a um edifício de 50 andares. Ali nós temos um portal. Elas foram construídas num local especial, no cruzamento das linhas de lei. Tá? Não vai dar tempo de eu explicar o que é isso, eu não quero que fique longo, mas pesquisa na internet, vai lá no Google, né? Linhas de lei. LEY, tá? Linhas de lei. São campos de energia que circundam o nosso planeta, que no cruzamento dessas linhas de lei existe um campo eletromagnético mais forte, mais favorável para construções de algumas coisas que seriam os portais. Por isso que a Avenida de Eber aponta para o Antigo Egito. Por isso que Stonehenge foi construído de uma maneira a ser ativado no solstício de inverno, onde nós temos o dia mais curto do ano e a noite mais longa. O mesmo ocorre em Karnak. Olha a distância, Stonehenge, Inglaterra, Karnak no Egito, a mesma coisa, solstício de inverno, noite mais longa, dia mais curto. Acontece também ali uma cerimônia, o Sol fica perfeitamente alinhado, vou pôr a imagem aqui de Karnak, né, o Sol perfeitamente alinhado no solstício de inverno e também em Stonehenge, perfeitamente alinhado. Isso não é por acaso. Nas pedras da Geórgia acontece a mesma coisa. Quem ensinou isso para esses povos, né? Quem ensinou? Então pesquisa sobre as linhas de lei, tá bom? Vamos um pouquinho mais a fundo. A Bíblia se pauta muito em números. E vamos conhecer então alguns desses números da Bíblia. A Bíblia se pauta em números. Existem alguns códigos escondidos. Eu já falei para vocês que o código da Bíblia, sim, ele é real, ele existe, mas seriam necessários 77 livros para que você conseguisse ler o código completo. Propositalmente, eles não foram incluídos no cânon, tá bom? Mas não vem ao caso, isso não é o mais importante, tá? Então, assim, o código da Bíblia existe. Né? E existem muitos códigos escondidos também, que somente os eleitos entenderão, quem tem o Espírito Santo, quem tem a chave, que eu já falei em outros vídeos, através do Espírito. Por exemplo, 1 Reis 10,14, né? Um texto do Antigo Testamento, do Velho Testamento. Diz que Salomão, todo ano, recebia 666 talentos de ouro. Lembrando que o ouro, a extração é mineral. E isso daí, extração de minério, ela é sazonal, não é linear. Mas está afirmando aqui que todo ano o rei Salomão recebia 666 talentos de ouro. Logo depois, Salomão cai, ele se inclina a Astarote. Mesmo sendo o homem mais sábio,
mesmo sendo um homem rico, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, mesmo sendo o cara que ia construir o primeiro templo. Quer dizer, Salomão, ele caiu numa armadilha do diabo aqui, 666 talentos, né? Então, não adiantou a sabedoria, não adiantou ele ser filho de um homem segundo o coração de Deus, não adiantou ele ser rico. Sabe o que vai adiantar na sua vida? É você ser prudente, seja prudente, tá? Orai e vigiai, tá? Vigiar primeiro, né? Vigiai e orai sem cessar. É isso que te mantém em pé. A questão não é estar em pé, é se manter em pé. Esse é o grande desafio da minha vida, o grande desafio da sua vida, se manter em pé, né? O significado desse número nós só vamos conhecer em Apocalipse 13:18, né? A gente até então não sabia o que era o 666, descrito lá em 1 Reis 10:14, mas em Apocalipse 13:18 nós sabemos o seu significado, é um número da besta. Quem tiver entendimento, calcule o número da besta, calcule, há um cálculo para isso, né? Uma curiosidade matemática, se você pegar 13, que é 13:18, versículo, né? 13 multiplicar por 18, 13 vezes 18, você vai ter, vou ver se dá para pôr as continhas aqui, tá? Multiplicar 13 por 18 vai dar 234, é um número, tá? 234. Se você somar os dígitos, 2 mais 3, 5 mais 4, 9, chegamos ao produto 9, que é um número muito importante para o satanismo, né? Muito importante, eu vou explicar também por quê. Se você somar, esses números na forma inversa, ou seja, 234 mais o inverso dele, efeito espelho, 432, você vai chegar no número 666, 666. Olha que curioso, né? Que coisa interessante, né? Lúcifer recebeu, por que o 9 é tão importante para ele? Porque Lúcifer recebeu 9 pedras, está escrito assim. Você estava no Éden. Quem estava no Éden? Lúcifer, né? Satanás. No jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te enfeitavam, eram sua cobertura. Quais são elas? Topázio, sárdio, topázio, diamante, berílio, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. 9 pedras. Satanás recebeu de Deus 9 pedras. Vale a pena você assistir o vídeo Querubim da Guarda e o Querubim Adorador, tá bom? E o Mistério das Pedras de Lúcifer. Esses 3 vídeos vão te ajudar a expandir também o conhecimento, tá bom? Então, e os seus engaços e guarnições eram feitos de ouro, ouro é metal, os engaços que prendia a pedra. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Olha só que alegria, é como um pai e uma mãe que espera um bebê e prepara o berço, prepara o quarto. Tudo foi preparado no dia que ele foi criado e ele ganhou 9 pedras, ele se apossa disso. O número 9 para ele é importante, né? Mas ele está plagiando, porque Jesus também morreu na hora 9ª pelo calendário judaico e nosso tempo de gestação é 9 meses também, né? E etc. O número 12 é um outro número muito importante na Bíblia, ele vai aparecer muitas vezes. As 12 tribos, os 12 apóstolos, as 12 pedras, né? 12 pérolas. O número 40 também, 40 dias de jejum e consagração, 40 dias no monte. Esse número 40 vai aparecer bastante. O 7 também aparece e também tem bastante destaque porque ele vai balizar muitos números, né? Então, 7, 9, 12, 40 aparece muito na Bíblia, né? O 3 também aparece, mas menos vezes, mas o 7, 9, 12, 40 aparece bastante. Guarda o 40, segura o 40 aí, coloca no bolso, na caixinha de memória, a gente vai resgatá-lo mais à frente. Então, por enquanto, nós vamos ignorar o número 3, tá bom? Existe um número que é chamado número áureo e eu quero explicar isso direito para vocês e finalizar esse vídeo com essa explicação. Isso é chamado a digital de Deus em toda a sua criação. É um cálculo de proporções que regem tudo que existe ao seu redor. No espiral que tem nas nossas digitais, nas plantas e até mesmo nos insetos. É chamado também de sequência Fibonacci. Já ouviu falar? Sequência Fibonacci. Eu explico um pouco sobre isso num vídeo chamado Ninho da Serpente, Verdadeiro Mapeamento Espiritual. Mas agora eu quero explicar com mais detalhes para vocês, tá bom? Vamos entender melhor, eu vou pôr as continhas aqui para você ver. Se somar 1 mais 1, vai ter 2 como resultado, tá bom? Aí você pega o 2, né? Vamos pôr uma conta de baixo, a conta embaixo. 2 mais 1, né? Nós vamos ter 3, ou seja, o que eu fiz? Eu somei o 2, que é o produto da primeira soma, com mais 1, que é o resultado, é o 2 mais 1 da segunda soma. Eu vou ter o número
3. Aí depois eu vou somar o 3 de novo, né, com mais 2 que estava no andar de cima. Vai ser chamar 5. Depois eu vou somar o 5 e vou pegar mais 3 que estava no andar de cima da fileira, que vai dar número 8. O 8 mais 5, que vai dar 13. O 13 mais 8, que vai dar 21. O 21 mais 13, que vai dar 34. Sempre pegando um número da ponta e somando pelo resultado que deu o número anterior, né? Então, 34 mais 21, que é o produto da soma, mais 21, primeiro número que a gente colocou lá na soma, vai dar 55. E assim por diante. Isso é chamado sequência Fibonacci. Eu acho que você visualizando aqui, você vai entender melhor. E assim por diante. Sempre somando o resultado final pela soma do primeiro número da soma anterior. Se você pegar esses números, né, vamos usar esses últimos que a gente utilizou como exemplo, só para entendermos melhor. Né? E nós fizemos a soma 21 mais 13 deu 34 e fizemos a soma 34 mais 21 que deu 55. Se você pegar esses dois números, né, e dividir o maior pelo menor, ou seja, 55 dividido por 34, você vai ter um número 1,617, tá? 1,617. Nós vamos arredondar isso para 618, porque na matemática, quando passa da casa dos 5, você arredonda para o número acima. Então, 1,617, tá? 1,617, tá? Guardou aí? 1,617, 55 dividido por 34. Nós vamos arredondar, porque passou da quinta casa decimal, é uma lei matemática, uma regra matemática, nós vamos ter 1,618. Esse número é chamado de PHI, é diferente de π. Π é outra coisa, mede a circunferência pelo raio, né? Então não confunda π, que é 3, 14, 16 e vai afim, né? Então, o número PHI é 1,618, não tem nada a ver com π, tá bom? Então, tais proporções, elas estão em vários locais. Elas estão na casca do abacaxi, no caramujo, nas flores, nos pinheiros, no tabernáculo, nos templos da antiguidade, está o PHI, né? Então, a raiz de PHI, olha que coisa curiosa, a raiz quadrada de PHI é 1,27. Vamos colocando as contas aqui. Raiz quadrada de PHI, 1,27. Se você pegar 1,27 e multiplicar por 10, nós vamos ter 12.720, tá bom? Guardou? 12.720. O diâmetro da Terra, o diâmetro terrestre, me perdoem os terra plana, né? Não quero discutir com vocês, mas o diâmetro terrestre circunferencial da Terra pela linha do Equador, onde é o seu ponto máximo de circunferência, né? Ele tem exatamente 12.756 quilômetros de diâmetro, tem o nosso planeta Terra. Então, que número corresponderia a 12.720, que é a raiz quadrada de π? Que número corresponderia a isso? 30 graus ao norte da linha do Equador, nós vamos chegar no Cairo, exatamente onde está a localização das pirâmides. Entende que esses números estão presentes em todas essas construções? Há proporções, né, pautadas no PHI, né, na Arca de Noé, na Arca da Aliança, no tabernáculo, no templo. Deus também tem as suas medidas, né? Eu vou parar esse vídeo aqui, está com 47 minutos, né? Eu vou parar aqui para não tornar enfadonho para vocês. A gente continua na próxima semana a partir dessa estrutura do PHI, proporções e o que os demônios ensinaram o homem a fazer, esses portais dimensionais, e o que isso influencia a sua vida como cristão, né? E como nos posicionar diante desses fatos. Não perca a semana que vem, fim dos tempos. Estuda, assiste e compartilha, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde grandemente.